Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, o Flamengo não consegue fazer um golzinho sequer nos uruguaios do Peñarol e o time está eliminado da Libertadores. Vamos falar sobre isso, da pressão sobre o Tite. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bora falar do Flamengo, eliminado da Libertadores, parou no Peñarol, de Diego Aguirre. E não que o Peñarol tenha jogado muita bola, mas amarrou o Tite nos dois jogos, né? O goleiro Aguirre foi uma das figuras da primeira partida. E nesse segundo jogo, obviamente, né, se fechou lá atrás, buscou uma ou outra escapada, um time que marcou muito bem, mas na verdade o que chamou a atenção realmente foi a falta de criatividade do time rubro-negro. E olha que o Flamengo tem peças para isso. Na verdade, acho que tem um contexto aí. Todo mundo sabe, né, da minha admiração pelo Tite, mas é inegável que, primeiro, que não deu liga, não casou. A torcida do Flamengo nunca engoliu a maneira como o Tite montava a sua equipe para ganhar de forma ajustada, para ter um sistema defensivo mais coeso, para ter mais a bola no pé em determinado momento, se defender, marcar os espaços e nem sempre jogar daquela maneira mais plástica, mais bonita, como ele mesmo desenvolveu no Corinthians de 2015, no Inter de 2008, /9, no Grêmio lá de 2001, como ele mesmo imprimiu em algumas das suas equipes. Mas, enfim, não era um Flamengo que atropelava os seus adversários. Mesmo quando ele venceu o Campeonato Carioca, bom, ali sim, realmente a diferença era muito grande. Mas depois, mesmo na boa campanha do Brasileiro, na Libertadores a campanha nunca foi boa. Ele classifica em segundo. Depois que o Pedro machuca, o Flamengo não faz mais nenhum gol na Libertadores. Tem uma campanha muito abaixo da média, da expectativa de um time que buscava o título, porque o Flamengo não faz os seus investimentos para ganhar um campeonato estadual apenas, é para ganhar os principais títulos. E o Flamengo ainda tem aquela de que se ganhar o Brasileiro é prêmio de consolação, porque o que importa mesmo é a Libertadores. Pelo investimento, pela expectativa, pelo elenco montado. O Flamengo é aquele time que perde um jogador por lesão, vai lá na janela e contrata outro tão caro quanto. Mas assim, ainda assim alguns problemas, porque um time montado, de certa forma, muito apressadamente agora, nessa última janela, e aí os jogadores que recém chegaram tiveram que entrar no time, não tiveram tempo de entrosar, muitos machucaram, muitas lesões, e talvez isso até tenha que ser averiguado, isso daqui a pouco é um problema do próprio clube. Tem uma sequência de jogos, tem jogadores que vieram de outros mercados, outros cenários e que chegaram e pelo calendário nosso logo machucaram, isso não é exclusividade do Flamengo, mas o fato é que quando a gente usa esse argumento, o torcedor fala assim, tá, peraí, se o Flamengo vai reclamar, o que sobra pra gente? É verdade, porque o Flamengo é o time que pode ter um elenco capaz de suportar essas lesões e convocações e ausências e desfalques e tudo mais, ou ele vai no mercado buscar. E não foi o que aconteceu. E mesmo assim, o desenvolvimento do futebol, nem com todo mundo já estava agradando, apesar do resultado. E aí, quando o resultado não vem, é óbvio que o torcedor ele pega no pé nesse sentido, né? Poxa, nem o futebol estava bacana de ver, mas beleza, estava ganhando. E aí, se ganhasse, ok, né? Ia ficar mascarando essa situação. Quando não ganha, aí pronto. Aí é tudo que o flamenguista não quer, né? Não jogar bem e ainda ser derrotado. Bom, nesse jogo especificamente contra o Peñarol, o Tite tem as suas responsabilidades. Aliás, isso é o menos importante nesse momento, porque a pressão ela já vem, por todo esse contexto que eu citei para vocês, de um trabalho insuficiente para o torcedor do Flamengo desde sempre. Mas agora, o resultado, né? O resultado não aconteceu e ainda as escolhas dele nesses confrontos decisivos contra o Peñarol. A gente tem um Flamengo que vai ter apenas a Copa do Brasil e, obviamente, eu imagino que a diretoria gostaria de interromper o trabalho, mas vai ser difícil agora, porque tem uma decisão contra o Corinthians, vejam só. O Flamengo de Tite na frente do Corinthians, o Corinthians na frente do Tite no Flamengo. Depois do Tite ter recusado o Corinthians, comandado o Flamengo, agora os dois se enfrentam. O roteiro está pronto, né? Pode o Flamengo eliminar o Corinthians, porque tem um elenco também interessante para isso? Pode, mas o roteiro está pronto.
Está pronto para vocês sabem o que pode acontecer. E aí seria aquela revanche, né, especial para o torcedor corintiano, e o flamenguista ficaria muito mais bravo ainda por ter sido eliminado do Corinthians, do Tite. Porque o Corinthians é do Tite, né? O Tite é do Corinthians, por mais que nesse momento exista um litígio de ambas as partes. Mas sempre tem essa vinculação que ele não conseguiu com o Flamengo, nunca, em nenhum momento com o torcedor do Flamengo. Em nenhum momento o torcedor do Flamengo pensou, caramba, temos treinador. Não, sempre foi uma desconfiança. Pois é, mas na seleção não foi bem, mas será que ele vai fazer jogar bem? Esse negócio de ganhar de 1-0 só não serve pra gente. Sempre foi dessa maneira. E aí agora tem a Copa do Brasil. Dificilmente haverá uma mudança no comando técnico agora. Se cair na Copa do Brasil, é muito provável. Mesmo que a temporada não tenha terminado, tem apenas o brasileiro, o Flamengo não mostra também nem isso, né? Nenhuma capacidade de reação no brasileiro que a gente pudesse pensar, bom, agora vai brigar pelo título. Até porque está 11 pontos do líder. Mas mesmo que tivesse, o Palmeiras estava isso também, com um pouco mais de jogos, eu acho, no ano passado, e buscou o título, porque você percebe essa faca nos dentes, né, no time do Palmeiras. Não é o caso nesse time do Flamengo. O time do Flamengo também ele demonstra essa falta de intensidade de jogo, de competitividade, e isso também desagrada o torcedor. E isso eu preciso botar na conta do técnico também. Ele não consegue dar isso para os seus jogadores. As entrevistas do Tite, elas são muito simbólicas. Eu gosto. Eu sou um admirador do Tite, eu gosto de vê-lo falando de futebol. Mas eu sei que não é todo mundo que gosta. Ainda mais o torcedor do Flamengo, né, que tem essa questão toda, que quer ver né, com mais conflito, mais confronto, uma verborragia maior. O Tite não tem esse perfil, nunca teve. Então, assim, não casou, gente, não casou. E aí, no jogo de hoje, de novo ele manteve o Alexandre na lateral, que é um defensor, né? Tava jogando como zagueiro na Juventus, precisando ganhar o jogo. Mas beleza, tá se reinventando ali como lateral, e ele já foi lateral muitas vezes durante a carreira. O Varela também é um lateral mais defensivo. Aí ele coloca o Léo Ortiz finalmente no meio campo. Depois ele troca o Léo Ortiz pelo Davi Luiz. Né? Aí ele tinha tirado lá o Fabrício Bruno para botar o Matheus Gonçalves, mas aí tira o Léo Ortiz para botar o Davi Luiz e recompor o sistema defensivo. Aí tenta o Gabigol. Do tipo, Gabigol, vai lá e resolve. Porque ele não apostou no Gabigol no primeiro jogo. E o Gabigol a gente sabe que não vai ficar. E a gente sabe que o Gabigol está encerrando a sua participação com a camisa do Flamengo. O que o Tite faz para o Gabigol nesse jogo? Porque sem o Pedro, ele apostou em Carlinhos, ele apostou em Bruno Henrique, ele apostou em Matheus Gonçalves, ele apostou em todo mundo, menos no Gabigol. Aí hoje ele pegou o Gabigol e falou assim, vai lá, meu filho, vai lá e resolve. E aí, claro que pelas circunstâncias era muito difícil isso acontecer, mas foi o que o Tite tentou fazer com o Gabigol nesses minutos finais. Quem mais? Botou o Wesley, né, que é um lateral mais ofensivo. Carlos Alcaraz não entrou, que a gente sabe que é um meia que foi contratado a peso de ouro exatamente para fazer isso, para fazer essa circulação de bola. O Flamengo teve 2 finalizações, gente. Uma até que estava impedido, mas assim, não chegou, né? Não chutou a gol, ficou rodando, Peñarol bem fechado, aí a bola andava, o Aguerre consagrando o Aguerre, né? Saía, né? Dava soco, aquela coisa toda, fez uma ou outra defesa, nem fez tantas defesas ou tantos milagres quanto no jogo de ida. E a promessa do Tite, ou segundo ele a projeção, de que o Flamengo faria um gol no Uruguai, não se confirmou. E não se confirmando, o Flamengo está eliminado para Diego Aguirre nas quartas de final da Libertadores. É muito pouco para o que se espera do Flamengo. Apesar de todos os desfalques, eu dou super esse desconto, tá? Na minha análise, pelo menos. Tem muita gente que não vai dar, porque o Flamengo pode. O Flamengo contratou o Gonçalo Plata, aí, que o Corinthians negociou meses. Foi lá, o Flamengo fichou o cara. E não jogou muita coisa também. Recém chegou. Fica difícil cobrar. Enfim, eu dou esse desconto. Pô, Cebolinha, Pedro, Luiz Araújo, Matias Vinha, Michael, é muita gente machucada num setor em que o time justamente precisava. Mas tá, ainda ficaram. Gabigol, Bruno Henrique, e aí contrata o Plata. Então, ainda tem gente para poder, no mínimo, passar pelo Peñarol. E o Tite não conseguiu. A situação é essa, gente. O Flamengo está eliminado. Vocês me perdoem, eu estou um pouco gripado, mas estou gravando aqui, né? A minha garganta está doendo um pouquinho, então o vídeo pode estar um pouco no tom abaixo, mas estou fazendo um esforço aqui. O Tite está muito pressionado, como nunca esteve, mas tem um encaixe de temporada aí que não permite que ele saia agora. E aí vai depender desse confronto pela Copa do Brasil, nos 2 jogos, a partir da semana que vem.
Ai, 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 o futebol, os deuses do futebol, eles trabalham, né? E colocaram Tite e Corinthians frente a frente de novo. E aí? E o torcedor já tá bravo, porque ele colocou reservas lá em Porto Alegre e acabou perdendo o jogo pro Grêmio. No jogo contra o Corinthians, o Flamengo também perdeu na Neoquímica Arena, o Corinthians numa crise danada, o Corinthians vai lá e ganhou o jogo. E olha que o Pedro estava em campo ainda, voltando e tal, de lesão. De novo, o flamenguista está pensando, caramba, o Tite vai entregar aquela velha resenha, né? Duvido que isso aconteça, o Tite vai ser profissional, vai tentar ganhar o jogo. O problema é que eu não sei se ele mais tem essa capacidade, né, de interferência no time a ponto de fazer, motivar os caras para classificarem. O Flamengo tem time suficiente para ganhar uma Copa do Brasil. E eu ouvi de muitos torcedores aí nas últimas horas que nem isso adianta. Olha o nível que chegou o Flamengo de que uma Copa do Brasil não apagaria o fiasco, o fracasso da Libertadores. Caramba, uma Copa do Brasil, gente, que dá 80 milhões de reais, que dá vaga na próxima Libertadores, que é um puta título. Nem assim acalmaria o torcedor. Aí fica difícil, né? Mas, enfim, o Flamengo ainda mora em 2019. O torcedor do Flamengo ainda mora em 2019. E só vai sepultar 2019 depois que o Jorge Jesus voltar e fizer qualquer trabalho. Se ele fizer um trabalho ruim, os caras vão pensar, pô, tá bom, ficou lá em 2019. Se ele fizer um trabalho bom de novo, meu Deus do céu, esse cara não pode mais sair daqui. Vai ter que ser. Enquanto o Jorge Jesus não voltar, o torcedor do Flamengo nunca vai saber como poderia ter sido se ele não saísse lá em 2020. Poderia ter emendado uma hegemonia de títulos como o Palmeiras do Abel Ferreira acabou emendando. É aquela expectativa, quando você termina com uma pessoa, aí a pessoa... vocês estão se gostando ainda, mas por uma circunstância vocês terminam e vocês ficam, será que volta, será que não volta? E aí você fica com outras pessoas, mas não quer a mesma coisa, e você fica de olho lá, caramba, mas será que eu volto? Não, mas tinha uns probleminhas, mas será que não? Mas ela já está com outro, não sei o quê. Sabe? Fica naquela coisa, mas será que vai dar certo? Será que daria certo? E aí o tempo vai passando. Mas será que daria certo? E aí você tenta ser feliz com outras e não consegue, irmão. Perdão pela filosofia de boteco aqui, mas é isso. O Flamengo está ainda preso a 2019. Enquanto não resolver isso, não vai para frente. Porque nem técnicos campeões duraram recentemente. E me parece que seja o caso. Aliás, né? Ele ainda não foi campeão, mas mesmo que seja, foi do estadual, mas mesmo que seja de um grande título, não me parece que vai ter sequência. Comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!